Vai trocando nome de um por outro. Claro que a diretoria do Palmeiras quer aumentar a lista do luxo, fazer mais algumas contratações. O nome mais falado é o do Rony, que cá entre nós não tem muito como errar. O atacante já está treinando em separado no Atlético Paranaense e o destino mais próximo parece mesmo ser o Palmeiras. Mas ele não vai chegar a tempo da estreia nessa quarta. Para o jogo, o Palmeiras deve ter o Everton no gol, Marcos Rocha, Felipe Melo, Gustavo Gomes e Vitor Luiz, Gabriel Menino, Ramires, Rafael Veiga e Lucas Lima, Dudu e Luiz Adriano. Bom, isso, claro, se na hora da súmula o professor não errar o nome de ninguém. Tá aí, ó, Palmeiras se preparando para jogar contra o Ituano e olha, dentro daquilo que a gente discutiu ontem aqui, hein? Ramires, a tendência mesmo iniciando, o Felipe Melo na zaga, Gabriel Menino, lembrando que o Bruno Henrique vetado aí pelo departamento médico. Expectativas para esse Palmeiras essa noite já contra o Ituano, senhores. Bom, vamos ver o que o Luxemburgo conseguiu fazer nesse pouco tempo, né? De trabalho que ele teve. O Palmeiras não encantou ninguém exatamente na Florida Cup, embora tenha conquistado a taça, né? Mas não foi uma coisa encantadora. A gente não viu, por exemplo, como aconteceu com o Corinthians, uma mudança de jeito de jogar e tal. Mas é muito começo, seria injusto analisar o trabalho de qualquer técnico com 2 partidas só. O que a gente pode dizer é que para o Palmeiras é importante ganhar o campeonato. Quer dizer, para todo mundo é importante ganhar título, claro, evidente. Mas é que faz muito tempo também que o Palmeiras não ganha o título paulista. Se a gente olhar, já são 12 anos. Foi em 2008 o último título paulista com o próprio Luxemburgo. Sim. Então, para os grandes de São Paulo, Palmeiras e São Paulo são aqueles clubes que mais necessitam de um título nesse momento. Um título paulista, porque o jejum já é muito longo. A gente tem o campinho do Palmeiras. Vamos colocar aí a provável escalação para o Palmeiras iniciar essa partida contra o Ituano. Primeiro time aí do Palmeiras no Campeonato Paulista. Olha aí, Hamilton, o Everton, Marcos Rocha, a zaga, né, é a que começou o último jogo da Florida Cup. E com a novidade, Vitor Luiz, né? Tudo indica, nesse momento, a ganhando a posição do Diogo Barbosa. A titularidade. Ramires e Gabriel Menino, e aí os meias mais abertos, né? Lucas Limas e Rafael Veiga, Dudu e Luiz Adriano. Aí o time do Palmeiras. Com aquela variação, né? Quando fecha pro 2-3-1 na parte ofensiva, aí Lucas Lima centraliza e o Dudu vem pro lado direito. Eu acho que o palmeirense não vai querer ver o time do Filipão jogando a estreia do Campeonato Paulista. Né? Nem o do Mano. Nem o do Mano, né? Eu acho que o palmeirense vai querer ver uma coisa diferente, né? É o que está esperando para esse jogo contra o Ituano, né? É o que todo palmeirense está esperando. Pelo menos na zaga tem 2 modificações, né? Mas é no sistema de jogo, né? No modelo de jogo. Eu queria ver o Verón nesse time. Eu acho que estão insistindo muito com o Lucas Lima de novo, né? Mas da molecada, né, Hamilton? Esse Gabriel Menino é um menino que na Florida Cup ganhou a posição. Se destacou. E a grande estrela da base do Palmeiras é o Verón, que não está como titular ainda. E lembrando que menino é o sobrenome dele, viu, galera? É o sobrenome dele mesmo. Aliás, eu vi esses dias um comentário de um torcedor que eu achei sensacional. Olha, por favor, não chamem mais Neymar e Daverson de menino. O Gabriel não, ele vai poder ter 90 anos que ele vai poder ser chamado de Gabriel Menino, porque é o sobrenome do cara. Né? Enfim, mas jogou muito realmente. E outra coisa que pode modificar esse esquema do Luxemburgo é a saída do interesse do Almeria pelo Scarpa. Pode trazer o Scarpa de volta para o grupo e, quem sabe, ser mais uma opção desse meio campo aí. Eu estou com o Flavinho, acho que nesse momento de início de campeonato, talvez o Verón fosse a opção mais, não moderna, mas mais criativa do Vanderlei. Está usando o convencional. Pode dar com os burros na água o Vanderlei apostando muito no Lucas Lima. Tomara que não, né? Tomara que o Lucas Lima consiga reverter todo esse negativismo que a gente vê nele, principalmente nos últimos anos no Palmeiras. Não foi um cara que deixou um futebol de excelência, muito pelo contrário, tem um gol na temporada passada, um cara pouco participativo. Mas o início do ano, o Luxemburgo aposta na presença dele no meio-campo. Eu duvido, eu não acredito. Tá faltando alguém nesse time aí, Hamilton, na sua opinião? Para mim, mais juventude. Para mim, o Verón, realmente. Tá com o Flavinho jogador, tô com o Flavinho nessa. Acho que o jogador pode auxiliar e muito, não deixar sobrecarga no Dudu, como eu já falei aqui. Não deixar sobrecarga no Dudu. Acho que é um jogador
que impõe velocidade, tem um bom ritmo. E, repito, eu não quero ver o Palmeiras com o cara do Palmeiras do Filipão e do Mano. Pô. Eu quero que o Vanderlei faça um trabalho diferente. É isso que o Palmeiras está esperando. Se entrar em campo com jogar do mesmo jeito, já vai ter reclamações logo de início. Eu lembro aqui, eu já disse mais de uma vez, o Mano Menezes entrou demitido no Palmeiras. Chegou demitido. Assumiu demitido. Porque botou o time para jogar do mesmo jeito. E, infelizmente, o torcedor quer outra coisa. Ou felizmente, né? O Flamengo jogou o lago estava ali, sereninho, aí o Flamengo veio e jogou o tijolo no meio do lago. O que pode mudar é exatamente... Espalhou água para tudo quanto é lado, todo mundo vai ter que se mexer e mudar agora. O Santos também, né? Exatamente. Essa mudança passa muito pela escalação do Gabriel e a presença do Ramires no meio-campo, né? Porque, tá bom, mesmo que o Felipe Melo tenha sido recuado para a zaga, dar um passo atrás, mas se criou um meio-campo mais leve, né? Então isso pela qualidade do elenco, pelo investimento também. financeiro que o Palmeiras tem, não pode apresentar o mesmo futebol do ano passado. E até a saída do Bruno Henrique por lesão, dá ao Vanderlei Luxemburgo a possibilidade de ser mais ousado, mais criativo nesse momento. Tem outro garoto ali no meio de campo, que é o Patrick de Paula. Também esse é outro, né? Que jogou também na Florida Cup. Jogou contra o Atlético Nacional e começou a titular. Todos falam muito bem dele. Então, é o negócio. A política do clube esse ano é não abrir a carteira, basicamente. Então, que se use, né, a base, que se use bem. Sabe aquela ousadia que você cobrou do Abel Braga aqui quando a gente começou a falar de Campeonato Carioca? Nem do Abel, do planejamento do planejamento do Vasco. É a ousadia que eu quero ver no Palmeiras. Palmeiras ousado, indo pra dentro. Porque o Palmeiras tem que ser protagonista nesse campeonato. Exatamente. Não pode ser coadjuvante. Exatamente. Não pode. E o São Paulo, hein? Não ganhar é uma situação. Lógico. Chegar em segundo, terceiro é uma coisa. Agora, não ganhar, não jogando... O São Paulo tem condições de jogar e tem que ser protagonista também. Já passou da hora. São Paulo é protagonista do futebol do continente. Não pode ficar tanto tempo sem conquistar um estadual. Pois é, o São Paulo também vai estrear no estadual hoje à noite. Vai enfrentar o Água Santa no Morumbi. Se a defesa tricolor foi um ponto positivo em 2019, agora o Fernando Diniz tem a missão de fazer o outro setor render. Você já sabe de que setor eu estou falando, né? Marcel Caprese vai explicar pra gente. A defesa não é o problema do São Paulo. A equipe foi a menos vazada do Campeonato Brasileiro do ano passado, com apenas 30 gols sofridos em 38 jogos. E Bruno Alves, que se diz estar sempre em evolução, é um dos pilares desse setor da equipe. Eu cheguei aqui em 2017, então em agosto fazem 3 anos que eu vou estar no São Paulo, então é uma liderança boa que eu procuro administrar da melhor forma possível para ajudar o elenco ao todo do São Paulo durante o ano. Bruno Alves vai completar 100 jogos pelo São Paulo nesta quarta-feira na estreia da equipe no Paulistão contra o Água Santa. A presença serena dele em entrevistas coletivas tem sido frequente desde que chegou em agosto de 2017. É um momento que me deixa muito feliz, é um motivo de orgulho para mim e para minha família. A gente sabe o quanto que nós batalhamos junto para chegar até aqui, então completar 100 jogos pelo São Paulo é um motivo que deixa muito orgulhoso e isso me dá confiança a mais para poder evoluir para ajudar o São Paulo. Bruno Alves é mais um jogador mantido de 2019 para 2020 e ele aponta justamente o conhecimento entre os atletas e a comissão técnica como grande trunfo para esta temporada. De 2017 para 2018 mudaram bastante jogadores, de 2018 e 2019 também. Então, acho que a manutenção do elenco é importante, né? Que a gente já vai conhecendo como o companheiro gosta de jogar, como o treinador gosta de trabalhar. Então, a pré-temporada foi muito importante. Os treinamentos, tudo que aconteceu lá dentro, que valeu a pena ficar lá em Cotia treinando, se dedicando. Se a defesa tricolor funcionou no ano passado, o mesmo não se pode dizer do ataque. A média também foi inferior a 1 gol por jogo. Em 62 partidas, apenas 59 gols marcados. E para melhorar esse setor, o técnico Fernando Diniz não deve iniciar a temporada com Alexandre Pato. Mesmo com Antony na seleção sub-23, Elinho deve ser o titular e Pato apenas reserva. A escalação tricolor para o jogo desta quarta-feira deve ter Thiago Volpe no gol, Juan Fran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo.
Tietê, Hernanes, Daniel Alves, Vitor Bueno e Elinho, com Pablo no ataque. Defesa e ataque em equilíbrio. Essa é a meta da equipe para 2020. Temporada em que a última conquista do Paulistão pelo tricolor completa 15 anos. É o São Paulo, hein? O São Paulo se preparando para essa estreia contra o Água Santa. Tá aqui, ó, o jogo especial para ele, hein? Para o Bruno Alves, que vai completar o 100º jogo dele com a camisa tricolor. O Bruno Alves chegou em 2017 ao São Paulo. 4 gols tem o Bruno Alves com a camisa do São Paulo. A defesa, como a gente viu na reportagem do Marcelo Caprese, né? Números do ano passado, teoricamente, enfim, com as mesmas peças. Defesa é um setor que menos preocupa, né? A grande expectativa do torcedor é ver o poder de fogo. O que esse São Paulo pode produzir, porque tem grandes nomes, né? No papel é um bom time, né? Mas já era um bom time no papel na temporada passada, né? Sim. Já era um bom time ali no papel. Agora vamos ver desempenho em campo. O Diniz teve tempo aí para fazer essa pré-temporada, o tempo que o calendário dá, né? E é incógnita. A gente viu que quase pouca gente arriscou, né? Numa situação ali na enquete do São Paulo levar o título do Campeonato Paulista. Mas esse aí pode ser o diferencial, hein? Você tá apostando bastante no Hernanes, Estou né? apostando nele, cara. Tá seco, tá em forma. Eu acho que o Diniz, mesmo com o Daniel Alves sendo uma peça que me cria aí um ponto de interrogação na função de terceiro homem do meio campo, de criatividade, mas eu acho que o diferencial desse São Paulo passa muito pela estabilidade técnica e física do Hernanes. O Hernanes tem uma característica que para os esquemas do Diniz ele serve bem, que é a qualidade do passe. Não erra, né? Ele é um ótimo passador, ambidestro, passa bem e tal. Enfim, acho que essa é uma grande qualidade. Agora, condição física, né? Para aguentar a temporada inteira. Claro. E esse aí é outro. Esse é outro que vai ganhar espaço também. Tietê, São Paulo tem que resolver essa questão fora de campo, né? Dinamo de Kiev ontem acionou, está cobrando aí 500 mil euros, referentes à última parcela da aquisição aí do Tietê. São Paulo alega, né, que como recebeu atrasado do River Plate a transferência do Lucas Prato, gostaria de ter um prazo maior. O Dinamo estava cobrando juros, São Paulo não concordou com juros. Enfim. O River também deve juros ao São Paulo. Exatamente. É isso. Flavinho, São Paulo vai brigar pelo título do Campeonato Paulista, na sua opinião? Nos últimos 2 anos, os chamados quatro grandes, monopolizaram as semifinais, né? Os times de fora desse grupo, os chamados intrusos, têm sido cada vez menos frequentes nas semifinais. Então, a resposta sim, entre os 4, um desses 4 muito provavelmente será campeão. O Água Santa ganhou um acesso, o Água Santa que pega o São Paulo hoje, porque com a aquisição do Bragantino pela Red Bull, o Red Bull de Campinas, ele foi deslocado para a Série A2. E o Água Santa, que tinha sido terceiro colocado na Série A2, ganhou esse acesso aí, quase que na faixa, um presente, né? O Água Santa é um time que joga para não cair, nunca foi um grande protagonista, exceto numa goleada sobre o Palmeiras alguns anos atrás, né? Que acabou sendo um resultado espantoso. E o São Paulo, a gente está esperando para ver o Fernando Diniz, na verdade. A gente não viu ainda o São Paulo o futebol que o Fernando Diniz prega, pratica, que a gente viu no Audax, que a gente não viu no Oeste, quando ele passou a dirigir o Oeste, então de Itápolis, e que a gente viu um esboço disso no Fluminense, a gente não viu ainda no São Paulo. Ele pegou o São Paulo no terço final do Campeonato Brasileiro, acho que jogou em modo de segurança, claro, meio que para garantir a sua permanência na Libertadores. E agora eu espero sinceramente ver um São Paulo mais ativo, mais alegre, mais agressivo, mais técnico, que é o futebol que o Fernando Diniz, quando surgiu, mostrava, quase como um futebol revolucionário. Aí outros o ultrapassaram, ele no Atlético Paranaense também não virou, né? Vamos ver agora com um material bom na mão, acho que tem bons jogadores. Tem coisas que a gente continua não entendendo, Alexandre Pato, o São Paulo vive uma ebulição política muito grande, ano eleitoral, está com problema de financeiro, fechou o ano com prejuízo, tem essa questão na FIFA agora com o Tietê, tem os aumentos de salários estrondosos do Pato e do Daniel Alves.
Então o São Paulo tem mais problema do que expectativa, eu diria, né? Do que perspectiva. Dos 4, sinceramente, eu acho que é o que tem menos chances de ser campeão. Mas é um campeonato em que 4 times são muito claramente superiores aos demais. Tem o Bragantino hoje, que a gente precisa levar em consideração, claro, mas tem chance de ser campeão. O ano passado quase foi. Né? Quase foi, vice-campeão, o São Paulo. Bom, e tem o Antony, né? O Antony, o São Paulo, na verdade, o staff do Antony, né, recebeu uma sondagem, Nice da França, mas o Nice recuou. Valores altíssimos, enfim, e o Nice não vai fazer o investimento. A gente lembra que recentemente o São Paulo rejeitou, né, propostas do futebol alemão, 15 milhões de euros pelo Antony. A gente está vendo o Elinho no time, mas se o Antony não for negociado até o dia 31, o Antony chega voando nesse time aí do São Paulo, né? Ainda tem o Igor Gomes, que também está jogando esse pré-olímpico. Corinthians só estreia amanhã contra o Botafogo. Aliás, nesse momento o Corinthians está treinando em sua arena. Está na Arena Corinthians. Mas a gente vai para o Parque São Jorge, que o André Cavalcante tem informações do Corinthians. E chega ao vivo aqui ao Bom Dia. É isso, André? O Corinthians está trabalhando nesse momento em seu estádio, treino fechado? Explica pra gente aí, André. Tudo bem? Ainda não, Calheiros. Tudo bem? Bom dia para você, bom dia para todo mundo ligado nos canais Fox Sports. Programação do Corinthians com uma única atividade nesta quarta-feira, véspera da estreia do Campeonato Paulista. Amanhã tem Corinthians e Botafogo de Ribeirão Preto, 9h30 da noite, na Arena Corinthians em Itaquera. E o treino de hoje, da véspera, programado para o estádio corintiano, mas no período da tarde. Treinamento às 3h30 da tarde de hoje em Itaquera, portões fechados para torcedores, também para os jornalistas. Muito mistério, na verdade, mais privacidade que o técnico Thiago Nunes vai precisar. Pediu para a diretoria alvinegra neste momento que antecede a primeira partida oficial em solo brasileiro nesse ano de 2020. Então o Corinthians se adaptando até às questões do gramado, né? O gramado na Arena Corinthians um pouco mais baixo, a bola corre mais rápido, é sempre bastante molhado esse gramado. Por isso, para que os jogadores se sintam mais à vontade, tem uma turma nova chegando ao clube apenas este ano, por isso o técnico Thiago Nunes optou por tirar o treinamento de hoje do centro de treinamento Joaquim Grava, passando a atividade para o estádio alvinegro. Corinthians que ontem divulgou a sua lista de inscritos no Campeonato Paulista. Vale a gente lembrar que são 26 vagas apenas de inscritos para o time principal na lista, que é chamada de lista A. Desses 26 nomes, dessas 26 vagas, melhor dizendo, o Corinthians só preencheu 19 nomes. Faz parte, 19 vagas, faz parte da estratégia do clube, já que chegadas e saídas ainda podem acontecer, tem jogador voltando de lesão, então é natural que os clubes paulistas façam isso, que deixe algumas vagas em aberto, até porque o prazo final de inscrições no Campeonato Paulista vai até o dia 6 de março e tem mais de um mês aí para o Corinthians se contratar mais alguém, colocar a lista de inscritos, se alguém se machucar também, poder preencher essa vaga com outro jogador. Dá para mexer bem, dá para manejar bem desta forma. São 26 nomes que eu disse na lista A, que são jogadores profissionais, e aí a lista B, que é chamada de lista B, é uma lista sem limite de inscritos, uma lista que pode contar com jogadores das categorias de base, nascidos até 1999, que tenham pelo menos um ano disputando competições pelas categorias de base do clube, no caso, categorias de base do Corinthians. Chama a atenção, estou contando toda essa história aqui, porque chama a atenção alguns desfalques do Corinthians nesta lista de inscritos, né? O principal deles, a principal ausência sentida pelo torcedor para o jogo de amanhã, especificamente contra o Botafogo de Ribeirão Preto, é o caso do Victor Cantillo, que foi contratado. O Corinthians diz que cumpriu o protocolo antes do determinado, que era antes do dia 15 de janeiro, mas o fato é que o Victor Cantillo não teve o nome dele publicado no BID, o Boletim Informativo Diário da CBF, e por isso o colombiano vai ter a sua estreia adiada para a segunda, terceira rodada, aí vai depender do nome dele aparecer neste BID. Outros nomes que não estão na lista de inscritos nesse momento e podem fazer parte da lista de inscritos mais para frente. Pedrinho, esse fato vai fazer parte da lista de inscritos, mas está disputando o pré-olímpico com a seleção brasileira sub-23 lá na Colômbia. Então, quando o Pedrinho voltar, isso lá para o dia 5, entre 5 e 10 de fevereiro, depende também da campanha da seleção brasileira. Quando o Pedrinho voltar, naturalmente será inscrito no Campeonato Paulista. Tem o caso do Arauz, o chileno Arauz está defendendo a seleção chilena no mesmo pré-olímpico. Aliás, o Arauz fez um gol importantíssimo ontem contra a Venezuela,
Vitória do Chile sobre a Venezuela por 1-0. O Arauz entrou no segundo tempo, fez o gol ali, faltando poucos minutos para a partida acabar. E o Chile venceu por 1-0 a Venezuela, com um gol marcado justamente pelo Arauz. Até por conta desse desempenho dele lá na Colômbia, é capaz do Arauz voltar com moral, ser inscrito também no Campeonato Paulista. É até a tendência que o chileno seja inscrito nessa competição. E aí tem outros nomes, né? Jogadores machucados, Michel Macedo, Everaldo, Léo Santos, o zagueiro Marlon ainda precisa resolver o futuro dele, deve ser emprestado. E um caso meio paralelo a tudo isso, a todo este enredo, é o caso do Danilo Avelar, jogador que atuou na Florida Cup, está tudo certo com ele, está disponível e também não foi inscrito no Campeonato Paulista. São as manobras, o planejamento também da diretoria do Corinthians para este início de temporada, calheiros e amigos do Bom Dia Fox. O que pode explicar essa ausência do Danilo Avelar, né, André? O Corinthians deixou uma gordurinha aí, né? Tem um prazo, quem sabe aí possa estar contando, projetando a chegada de reforços. E aí segura essas vagas para poder, chegando esses reforços, poder inscrevê-los, né? André, valeu. Notícias ao vivo aí do André Cavalcante, acompanhando o Corinthians nessa quarta-feira. O André Cavalcante vai voltar daqui a pouquinho no Central Fox, hein? Ampliando o noticiário.